Bom, semana passada a gente estava falando aqui, junto com o pessoal da Defesa Civil, sobre a questão das chuvas, né? O que aconteceria até o final das chuvas. E mais do que isso, acabamos falando também de BR-Obró. O quanto o clima provavelmente vai ficar bem mais seco, bem mais quente. E a gente resolveu dar continuidade, mas de que forma? Falando sobre vários assuntos. E hoje nós vamos conversar com Ademácio Guimarães. Ele é bombeiro civil e técnico em segurança do trabalho. Já que a gente falou de chuvas, fora de casa, nada melhor do que a gente falar dos cuidados dentro do nosso local de trabalho. E aí o bombeiro topou estar hoje aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre a importância da segurança e da saúde no trabalho. Aí você às vezes pode imaginar, esse assunto já foi falado, já foi abordado, vira e mexe estão abordando, é porque parece que a gente sabe tudo, mas de verdade a gente sabe muita pouca coisa, não é isso? E hoje o Ademácio Guimarães veio aqui para conversar com a gente. Ele, como um bombeiro civil e técnico em segurança do trabalho, ele vai falar um pouco sobre essa importância. A gente sabe que todo cuidado é pouco. E por incrível que pareça, por mais que você diga, não, tô tendo cuidado, é impressionante, mas os acidentes eles acontecem. Acontecem na minha casa, na sua casa, no trabalho, e de verdade você tem que ter alguns cuidados. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado. Muito bom. Vamos falar quais seriam os primeiros cuidados para a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo que a gente deveria ter, principalmente relacionado a primeiros socorros. Porque quando a gente imagina que a gente tem que evitar certos acidentes, a gente imagina que a empresa é importante que esteja também a par, principalmente nesse dia de hoje, né, no dia 1º de maio, sobre o zelo e o cuidado e como, de repente, dar os primeiros socorros para essa pessoa. Como montar esses primeiros socorros também e como ter o cuidado com esses primeiros socorros ligados ao servidor, ao colaborador daquela empresa. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. Os primeiros cuidados, eles estão relacionados ao entendimento, né, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Um ponto bem importante é a manutenção da calma, tá? Porque em diversas vezes eu vou saber o que fazer, mas a falta dessa calma vai fazer com que eu não lembre, com que eu não consiga discernir qual é o próximo passo que eu vou fazer, principalmente relacionado ao pedido do socorro imediato. Em muitos casos, eu não vou precisar movimentar uma vítima, por exemplo, mas eu devo saber qual é o número que eu vou ligar. E quando eu não mantenho essa calma, até esse número me foge. Foge da mente, verdade. Quando estamos nervosos, e eu não consigo a memória falha. Pedir ajuda. Por que eu estou falando que isso é primordial? Porque quando eu ligo para o SAMU ou para o bombeiro, por exemplo, eu consigo ter essa ajuda luxuosa do médico ali no viva voz do meu telefone ou do bombeiro no viva voz do meu telefone. Isso faz com que, por mais leigo que eu seja, eu consiga desenvolver alguma ação do que fazer e principalmente do que não fazer. Ademácio, você falou algo muito interessante que chama a atenção até de quem está em casa. Quando você está passando por alguma situação difícil, seja no seu local de trabalho ou até mesmo dentro de casa, quando você liga para esses profissionais, você sente a voz deles calma. Você está tão desesperado ali que você às vezes até julga a calma daquela pessoa que está do outro lado. Então pronto, já começa daí. Por que ele tem calma do lado de lá? Porque ele quer acalmar você do lado de cá. Então começa aí a primeira informação que o nosso bombeiro trouxe. Eu gosto muito de dar exemplo quando se tem. Há mais de 15 anos atrás eu sofri um acidente dentro de local de trabalho. Eu tive minha mão cortada de um lado ao outro, né? E foi atingida a artéria. Nesse momento, eu recebi um presente, e esse presente, quando eu fui triscar no presente, ele estourou na minha mão. E o vidro cortou a minha mão por inteira. E naquele momento atingiu a artéria. Obviamente o sangue, aquele sangue pulsante, né? E na hora foi um desespero gigante, porque nunca se viu tanto sangue no momento e naquele momento abriu, né, a mão, enfim. E ninguém sabia o que fazer. Então, assim, nesse momento que acontece algo, realmente existem situações que o nervoso nem chegou. O que chega é o desespero. O que fazer? E aí a gente chama atenção. Primeiro você falou sobre a questão da calma. A pessoa
Naquele momento, ela tem que equilibrar essa calma, porque no momento do acontecimento, você já fica, né, em choque. E aí, nesse momento, você pede que a pessoa tenha calma. Nesse momento também, existem situações de corte, existem situações de infarto, existem situações adversas, de fraturas. Como as pessoas, depois dessa calma, elas devem ter cuidado e como a empresa deve se prevenir com os produtos também que tenham dentro da casa. Por exemplo, os primeiros socorros ali, os próprios produtos que ela deve ter. É importante a empresa também ficar atenta relacionada a esse assunto? Quando acontece assim, uma situação, por exemplo, porque nesse momento ninguém sabia o que fazer. Porque foi atingida uma artéria. Ali tinha que haver uma pressão. Mas e naquele momento, de repente, a pessoa poderia morrer sem ter esse cuidado. Então, assim, e sem ter algum produto ideal naquele momento. Pronto, ligou para o bombeiro, ligou ali para a emergência, mas precisa se fazer alguma coisa até que essa emergência chegue. Por mais que ela tenha. E se muitas vezes não conseguir de imediato esse contato, né, na hora desse desespero? Sim, sim. O que falar? Você colocou uma síntese muito boa dentro da operação de primeiros socorros, né, de primeira ajuda. Sim. O que acontece? Tem que haver um treinamento bastante eficaz com que as pessoas realmente entendam qual é o cenário, quais são os possíveis, que a gente chama de hipóteses acidentais. E aí, como você citou o seu caso, você estava um presente que chegou dentro do local ao qual eu recebi, ninguém imaginava que fosse acontecer um corte como aconteceu, né? Exatamente. E isso nos remete à importância desse treinamento em todas as atividades humanas possíveis, né? Porque um corte, uma queda, em tudo há um risco. Nesse estúdio há um risco. Sim. Né? De qualquer esfera, de incêndio, de explosão, de queda, né? De corte, de fratura. Muitos riscos. Então, esse treinamento que eu estou citando é um treinamento de, por exemplo, brigada de incêndio e emergência, onde nesse treinamento há noções, o aluno entende noções básicas de prevenção e combate a incêndio. Por que eu falei prevenção? Porque é sempre mais barato, é sempre mais tranquilo. Eu treinei para me prevenir. Caso aconteça, eu tenho como debelar. E evacuação diária, que é a outra parte que pessoas estão treinadas. Por exemplo, nesse prédio, nem todo mundo vai ser treinado, mas aquelas pessoas que foram treinadas, elas vão fazer aquelas ações. As outras pessoas saem do prédio, elas não tem nada a ver com aquela situação. E primeiros socorros, né? Onde vai haver fogo, alguma coisa, eu vou ter que ter evacuação, vou ter que ter primeiros socorros. Alguma pessoa que nem foi atingida pela explosão, mas sofreu um susto, se assustou, desmaiou, tentou correr, torceu o pé, já criou uma situação de primeiros socorros. Então, esse treinamento ele é completo por isso, tá? E ele é feito anualmente, onde há uma utilização há uma atualização de procedimentos, as coisas vão mudando. A forma que era feito um desengasgo há 10 anos atrás não é a mesma forma que é feito hoje. As empresas, você que trabalha diretamente com as empresas, elas estão capacitadas, elas têm essa consciência do zelo que elas têm que ter, porque assim, a gente ouve muito falar de cuidados dentro do local de trabalho, mas quando se acontece um fato, a gente percebe que as pessoas ainda estão um pouco alheias às situações dentro do local de trabalho. Ainda tem muita gente que ainda parece que não entendeu os cuidados que tem que ter dentro daquele ambiente. Tá. Eu vou utilizar uma frase que eu utilizei na reportagem que a gente fez há um tempo atrás com vocês. O preço do reparo é infinito, né? Para te responder, bastaria eu citar o exemplo da Boate Kiss, que aconteceu há 11 anos atrás e que ainda hoje existem outras Boate Kiss por aí. Sim. Tá? Então, a gente brasileiro é meio que aquele samurai de 3 dias. A gente, foi para mídia, aconteceu alguma coisa, né? Virou viral, né? Naquele momento todo mundo se preocupa, todo mundo quer ir atrás e deixa eu ver, e depois fica morno de novo. O caso de engasgo, alguns dias atrás teve um caso de repercussão nacional, né?
passou na TV Nacional. E aí todo mundo foi atrás, de correr atrás, porque existe a Lei Lucas. Mas ninguém quer aprender. Ninguém quer aprender. Ninguém quer aquilo, ter o cuidado. Isso, é aquilo. As pessoas esquecem muito fácil a importância. Por exemplo, dentro de uma empresa, você tem determinados funcionários que eles passam mais tempo dentro daquele local. Essas pessoas são interessantes estarem a par desses treinamentos, né? A própria norma diz isso, ela faz essa sugestão. Por exemplo, nessa empresa aqui, há pessoas que passam o dia aqui e há pessoas que trabalham no externo. Sim. Essas pessoas, elas deveriam ser as últimas a serem chamadas para esse treinamento. Tá? E aí eu vou além. Eu acho que a norma ainda é um pouquinho omissa. Porque, por mais que essas pessoas estejam externas, por exemplo, motoristas, cinegrafistas, essas pessoas podem sofrer um acidente de trânsito. Verdade. O carro pode ter algum curto, pode entrar em chamas, pode acontecer de no meio, onde eles estejam, precisa que eles ajam de alguma forma. Então, assim, na verdade, a divisão de setores para que se pudesse fazer esse tipo de treinamento e todo mundo estivesse a par. É interessante, né? Porque nem todo mundo vai poder participar, como você acabou de falar. Mas é nesse momento que tem que existir essa sensibilidade. Exatamente. Os setores divididos para que eles possam, cada um, passar por determinados treinamentos desse tipo. Quando a gente fala de resgate, quais são os cuidados que as pessoas devem ter e como a empresa também pode se precaver? Quanto ao resgate, ele fica mais a cargo do setor público. Sim. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Quando eu olho o Corpo de Bombeiros e o SAMU é apenas socorrista e o Corpo de Bombeiros é socorrista e resgatista. Tá? Mas isso não impede com que eu trate esse tema com bastante cuidado. Por exemplo, claro, sempre na prevenção, fazendo com que aquele trabalhador não se coloque naquele risco, onde para ele se salvar vai ter que ser resgatado. E nos casos de trabalho em altura, por exemplo, eu posso treinar a minha equipe para ela fazer esse resgate, para ela já ter esse sistema de resgate montado, por exemplo. Mas o Corpo de Bombeiros sempre deve ser acionado para esse tipo de situação. Muito bom. Vamos falar das quedas, como evitar quedas, como a gente pode ajudar essas pessoas também? Não só em condomínios, não só em prédios, mas nas repartições públicas, elas têm escadas, né? Elas têm corredores muito grandes e é interessante, né, preocupar com o tipo de piso, preocupar com o tipo de calçado, né? E preocupar também com o treinamento também, que eu falei anteriormente, também fala sobre a questão de descer e subir escadas, que é onde mais acontece quedas. Eu estou falando do corporativo, né? Sim. E aí existe o lado certo para se descer, existe o lado certo para se subir. É imprescindível que eu utilize o corrimão, tá bom? As quedas de altura, existe já uma norma regulamentadora, número 35, que fala exatamente do trabalho em altura. E lá vai dizer que eu tenho que, antes do meu trabalho, fazer um planejamento, né? Verificar qual é o material que eu tenho, verificar se meu material está ok, verificar andame, verificar tudo. E, claro, verificar se o trabalhador está apto para aquele trabalho. Porque, imagina um trabalhador que vai trabalhar em altura, mas ele tem um diagnóstico de labirintite. Ele faz uso excessivo do álcool. Ele tem um diagnóstico de pressão alta. Então, esse trabalhador ele não vai poder estar apto para o trabalho em altura. Até remédios, né? Os remédios que as pessoas utilizam nos últimos tempos são remédios que mexem com o psicológico também, né? Então, tudo isso tem que ser observado, né? É importante que as pessoas tenham essa consciência, principalmente as empresas estejam a par, né? Quando a gente imagina uma questão de infarto, né, dentro de um local de trabalho, quais são os cuidados que também tem que ser dado a essa pessoa, além de tudo que você já passou aqui? Sim. Primordial, eu sempre vou falar isso, é fazer o contato imediato com o serviço especializado de urgência. Sim. Por que fazer esse contato imediato? Porque até tem vezes que eu não vou nem diagnosticar, legalmente falando, aquele infarto, mas quanto mais cedo eu conseguir ligar para o SAMU, alguém que vai estar lá vai saber me identificar junto comigo. Essa pessoa tem consciência, essa pessoa tem batimentos cardíacos, essa pessoa tem respiração, tá? E então ela vai conseguir me ajudar a dar esse diagnóstico. E eu já falei.
Imagina a situação em que eu já fiquei tentando aqui adivinhar, na tentativa e no erro, adivinhar. É o tempo que está se perdendo, né? Aí daqui a 10 minutos eu falo, ligar para o SAMU. Aí já eu já perdi 10 tempos. E esse tempo-resposta é imprescindível, porque a vida da pessoa, o tic-tac está sendo o reverso e ela está nas minhas mãos naquele momento. Agora, eu queria que você falasse a respeito do que não se pode fazer depois de prestar todos esses socorros, né? O que não se pode fazer em caso de infarto, em caso de acidentes relacionados a tipos de queimaduras ou até mesmo fraturas, né? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter a princípio, o que não se pode fazer? Olha... Porque falar do que pode é muito mais fácil. Agora, falar do que não se pode fazer. Porque, às vezes, na hora do desespero, você quer fazer algo e você acaba piorando a situação. O infarto, como é uma patologia mais difícil, né, de se diagnosticar, legalmente falando, porque eu não sei do histórico clínico daquela pessoa. Às vezes você quer dar um remedinho ali naquele momento. Não, é só isso, você está só com uma tontura, foi só o braço. Não, foi coração, foi... Nessa hora todo mundo é médico. Sim. Né? Então eu devo principalmente pedir ajuda do socorro especializado. É o tempo todo, né? O tempo todo. É o tempo todo. Na verdade, é não tentar remediar, é não tentar ser o dono da situação. Na verdade, é o mais rápido possível buscar o socorro, né? Ou, se for o caso, se puder, às vezes essa pessoa ela não caiu, então ela não tem algum... Eu não tenho que suspeitar de nenhum trauma, eu posso pegar ela e levar ela até o socorro. Desde que não seja nada relacionado à coluna, né? Sim. Esse é o único caso em que eu posso fazer esse transporte. Quando eu não suspeitei de nenhuma lesão, nenhum trauma na coluna. No caso, por exemplo, do corte que eu tive na mão, naquele momento, se não tem alguém que soubesse, que teria que amarrar algo, que teria que pressionar e deixasse o sangue correr, eu com certeza, até checar o local, eu teria perdido todo o sangue. No teu caso aí, muito provavelmente você teria... muitos problemas. Porque esse corte, como foi na artéria, você vai perder muito sangue em muito pouco espaço de tempo. Sim. Então, eu acredito que foi feito um curativo compressivo, que é de estancar esse sangue. Tá? A gente falou da coluna, e no XABCDE do trauma, que a gente chama, cada letra diz respeito a um procedimento que eu devo fazer. O A é controle da cervical e abertura das vias aéreas. A única coisa que fica antes da coluna é o X, que é a ação exsanguinante, que a gente chama. Por quê? Não adianta nada eu cuidar do teu trauma se tu está sangrando, tem uma hemorragia. Você não vai te surtir efeito algum. Quanto à queimadura, que você me perguntou, existem 4 tipos de queimadura, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. As principais, 1, 2 e 3, eu devo agir tentando resfriar o local, principalmente 1 e 2, resfriar o local, não passar nada, né? Então, esquecer um pouco aqueles mitos de pó de café, de clara de ovo, não vai resolver. O que eu tenho que fazer é de pomadas, né? Muito que vão cobrir aquela queimadura, não vai resolver. O próprio corpo vai fazer com que aquela bolha, no caso da queimadura de grau 2 para cima, se forme para proteger aquela queimadura. O que a gente faz? A gente vai lá, pega um objeto pontiagudo e vou tentar estourar aquela bolha. Fica aquela, né? Então, nesse momento, eu estou criando uma ferida no meu próprio corpo. Tá? Aquela ferida, por sua vez, vai ficar suscetível a uma infecção, a uma sujeira e por aí vai, tá? Então, principalmente, resfriar o local, não colocar nenhum produto, tá? Porque naquele momento a pele vai querer respirar, tá? Se eu coloco um produto, eu vou estar impedindo aquela ação natural de ajuda, tá? E não furar a bolha, a bolha estourou, beleza, mas eu não vou furar, né? Tá ali bonitinha, eu não vou furar por conta própria, porque eu vou estar criando uma ferida no meu próprio corpo. Nesse dia 1º de maio, o que a gente conquistou nos últimos tempos e o que falar hoje no Dia do Trabalhador? O trabalhador realmente tem ganho essa oportunidade através de trabalhos diferenciados como os de vocês? As empresas têm buscado? Ou a gente precisa alertar essas empresas de buscar mais ainda esse tipo de treinamento? Quanto a isso, eu tenho 2 pontos bem fixos na minha cabeça. Sim, a gente já avançou bastante. Basta olhar um pouquinho para trás, onde a gente
não tinha muitos direitos, não haviam muitos procedimentos, ficava sempre aquilo de quando dá errado a gente remedia. E a prova disso é o próprio inchaço da Previdência. Hoje, em um pouco espaço de tempo, se a gente não cuidar, vai ficar esse lado das pessoas que estão afastadas por alguma doença do trabalho, alguma doença ocupacional, acidente de trabalho, em um lado, recebendo seus benefícios, e nós ativos do outro, certo? Por isso que essa conta não fecha, já não fecha. Em um espaço de tempo, se a gente não cuidar, ela vai colapsar de vez, tá? Avançamos muito, já melhoramos muito, tá? Muitos grupos de trabalho, muitas normas regulamentadoras foram criadas para proteger o trabalhador. O trabalhador também, por sua vez, passou a entender melhor o seu papel, entender melhor qual é o seu papel dentro desse processo todo de segurança do trabalho. Mas o outro ponto é que a gente ainda precisa crescer muito, tanto na visão do governo, nessa sensibilidade do governo de ver a segurança do trabalho como algo propulsor da produtividade e do crescimento do país, porque a gente acha que a segurança do trabalho não ajuda, mas ajuda. Basta fazer a continha fácil de que, quando eu invisto em prevenção, há um estudo que fala que para cada dólar investido em prevenção, eu ganho 7 dólares a mais. Então, eu estou falando de 7 vezes a mais quando eu invisto na prevenção, que é menos dolorosa, que eu consigo planejar. Mais funcionários, mais trabalhando funcionários com saúde. Com saúde. E isso impacta diretamente na produtividade. Tá? A gente precisa crescer muito, não só do entendimento do treinamento, mas sim de trazer o trabalhador e mostrar, olha, o teu papel é esse, a gente vai crescer junto. Muito só bom. Juntos a gente vai crescer. Tá certo. Eu quero agradecer, então, a presença do Ademácio. Ele deixou bem claro que, mais do que você, naquele momento, prestar um socorro, tentando remediar, é você entrar em contato com quem verdadeiramente pode cuidar daquela pessoa que está passando por uma situação difícil. O problema, praticamente, que foi bem claro aqui, é que as pessoas demoram muito para pedir socorro. Então, fica também aí um alerta de quem é o prestador de socorro, né? Que também não cria uma dificuldade para também dar esse socorro, porque muitas vezes se encontra muita dificuldade. Sim. Às vezes você tenta, isso aconteceu, pode parecer brincadeira, mas hoje é segunda-feira, a gente fala de pets. Aconteceu isso com um gatinho na porta da emissora, mas é um ser vivo, né? Que a gente tem carinho. E ele ficou com a cabecinha dentro de uma lata. Né? Eu acho que foi buscar alimento dentro da latinha e ficou com a cabecinha dentro da lata. Mas, assim, os funcionários tiveram que dar realmente os primeiros socorros e tirá-lo, porque senão ele, com certeza, viria a óbito, morreria, né? E isso é importante a gente falar porque quase não se conseguiu. Se dependesse da prestação desse socorro, o gato teria morrido. E aí a gente fala de gato, são vidas, sim, né? Sim, e que a gente tem que realmente chamar a atenção do outro lado para que essa prestação de socorro seja o mais rápido possível. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Nós da CE Ocupacional é que agradecemos, né? Nós da Segurança do Trabalho do Estado do Piauí que agradecemos o espaço num dia tão importante como hoje. Sim, aproveitar para parabenizar todos nós trabalhadores, verdade, né? E dizer que só juntos seremos mais fortes e cresceremos, né? E para entrar em contato com nós da CE Ocupacional, eu prefiro dar o Instagram, porque lá tem todo o link, tá? É @ACE Ocupacional. Pode fazer contato com a gente, que a gente vai estar lá pronto para atender todos aqueles que nos procurarem. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado. A gente quer agradecer, então, pela sua presença, tá? Agradecer a você que está em casa e acompanhando a gente, tá? Muito obrigada por você fazer parte também aqui do nosso programa nesse exato momento. Afinal de contas, a gente poder, para quem não sabe, quem está em casa aqui na câmera 3, para quem não sabe, nós estamos aqui falando sobre esse dia de hoje, que é o primeiro dia de maio, Dia do Trabalhador. Quando a gente chama atenção para determinadas situações, tudo que a gente quer é que verdadeiramente aconteça de uma forma positiva. Vejam só o que o profissional falou. A gente precisa desse apoio, dessa ajuda para com todos. Todos têm que tomar as providências para que juntos a gente consiga ter qualidade de vida no dia a dia, principalmente dentro do local de trabalho. Obrigada a você, tá bom? Agradeço.